Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo passado, onde nós falamos sobre tangente na circunferência trigonométrica. Agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que a tangente também pode ser vista como a razão do seno pelo cosseno. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem a nossa circunferência trigonométrica, eixo das tangentes, eixo dos senos e eixo dos cossenos. Peguei aqui um ângulo alfa. Prolonguei a extremidade do arco correspondente a esse ângulo até interceptar o eixo das tangentes, interceptou o eixo das tangentes no ponto T. Então, nós sabemos que este comprimento, esta medida, é a medida da tangente do ângulo alfa, certo? Bom, aí a gente observa o seguinte, se a gente pegar a extremidade do ponto M e projetar aqui no eixo das abscissas, a gente vai encontrar um ponto B, tal que este tamanho aqui, BO, ele representa o cosseno de alfa. E se a gente projetar isso no eixo das ordenadas, aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de C. Este tamanho aqui, deixa eu colocar isso em outra cor, este tamanho aqui é o seno de alfa, certo? Isso tudo a gente já sabia. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, olha, observe que este triângulo aqui, que é o triângulo OBM, ele é um triângulo retângulo. E ele é semelhante a esse triângulo grande aqui, ó, ao triângulo OAT. Esse triângulo grande aqui, que é o triângulo OAT. Eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Eles têm um ângulo em comum, que é o ângulo alfa. Os dois triângulos são retângulos, então tem um segundo ângulo que é congruente. Consequentemente, o terceiro ângulo também tem que ser congruente. Não é isso? Então, por essa semelhança entre esse triângulo pequeno, que é o triângulo OBM, e esse triângulo grande, que é o triângulo OAT, a gente vai ter o seguinte. Eu vou pegar o lado BO, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa, está para o lado BM, que é o cateto oposto ao ângulo alfa no triângulo pequeno, assim como o lado OA, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa no grande, está para o lado AT, que é o cateto oposto ao ângulo alfa no triângulo grande, tá? Então, vamos lá. A gente está trabalhando aqui com dois triângulos. A gente está trabalhando com o triângulo OBM, e a gente está trabalhando com o triângulo, que eu vou fazer aqui nessa outra cor, que eu fiz lá no verde, com o triângulo OAT. Então, por semelhança, a gente tem no triângulo OBM, BO está para BM, assim como no triângulo retângulo grande, OA, ou AO, para ficar no mesmo sentido, assim como OA está para AT. Certo? Isso foi semelhança de triângulos. Beleza. Agora vamos substituir os valores. Quem é BO? BO é o cosseno de alfa. Então, a gente fica com cosseno de alfa está para BO. Quem é BO não, perdão, BM. Quem é BM? Ó, BM, que é esse tamanho aqui, ele é o seno de alfa. Então, cosseno de alfa sobre seno de alfa vai ser igual a AO. Olha só, AO. Quem é AO? AO é 1, porque é o raio da circunferência trigonométrica. Então, assim como 1 está para AT. Quem é AT? AT é a tangente de alfa. Olha só o que nós chegamos. Cosseno de alfa sobre seno de alfa é igual a 1 sobre tangente de alfa. Se a gente inverter os dois membros dessa igualdade, a gente fica com tangente de alfa igual a seno alfa sobre cosseno alfa. Que era exatamente o que a gente queria mostrar. Claro que a gente só pode falar nisso na tangente do alfa como seno sobre cosseno, se o cosseno de alfa for diferente de zero.
né? Claro, porque a gente não pode trabalhar com esse denominador zero, não é isso? Então, claro que aqui está implícito que o cosseno de alfa tem que ser diferente de zero. Portanto, o alfa tem que ser diferente de n vezes π, né? N vezes π, que são os arcos cujo cosseno é nulo, certo? Isso aqui que a gente mostrou foi trabalhando com o alfa pertencente ao primeiro quadrante. Aqui o alfa pertence ao primeiro quadrante. Se a gente quisesse, por exemplo, mostrar que no terceiro quadrante isso também é verdade, é simples. Por quê? Aqui no terceiro quadrante, né, a gente já viu que os arcos do terceiro quadrante têm suas tangentes iguais aos arcos correspondentes do primeiro quadrante. Não é isso? Então, a partir do momento que a gente mostrou para o primeiro quadrante, automaticamente está mostrado para o terceiro quadrante também, certo? Mas agora a gente precisa mostrar que se o arco for do segundo quadrante ou do quarto quadrante, porque eles vão ter a mesma tangente, essa relação também é válida. Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar, então, um arco alfa, que está aqui no segundo quadrante, cuja extremidade é o ponto M. Para a gente encontrar, então, a tangente desse arco alfa, a gente prolongou até encontrar o eixo das tangentes. E aí, esse valor aqui, vamos colocar as mesmas cores, esse valor aqui é a tangente de alfa. Certo? Aí, se a gente pegar, vamos colocar aqui, esse é ponto M, se a gente pegar a extremidade do ponto desse arco, né, aqui o ponto M, e projetar isso no eixo dos cossenos, esse tamanho aqui vai ser o cosseno de alfa. Observe que o cosseno de alfa é um valor negativo, assim como a tangente do alfa é um valor negativo. Beleza. Esse cateto aqui vertical é o seno de alfa, né? Porque se a gente projetar aqui, aqui é o seno de alfa, que é positivo, então esse valor aqui é o seno de alfa. E aí eu agora vou trabalhar com este triângulo retângulo aqui. Triângulo retângulo esse, que eu rasturei em rosa, que é semelhante a esse triângulo retângulo de cá, ó. Esse triângulo retângulo aqui grande. Por que que eles são semelhantes? Bom, esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, eu já tenho aqui dois ângulos que são congruentes e os dois triângulos são retângulos. Consequentemente, o terceiro ângulo tem que ser o mesmo nos dois. Então, de fato, esses dois triângulos retângulos são semelhantes. Então, vamos fazer a semelhança dos triângulos. Eu terei o seno de alfa, que é o cateto oposto a esse ângulo aqui que eu marquei, seno de alfa, que é o cateto oposto a esse ângulo no triângulo rosa, está para o cateto adjacente a esse ângulo no triângulo rosa, que é o cosseno de alfa. Ah, tem um detalhe aqui, hein? Olha só, seno de alfa tudo bem, porque o seno de alfa é positivo. Mas aqui, na realidade, eu não posso pegar esse cosseno de alfa puro. Por quê? Esse cosseno de alfa é negativo. Se esse cosseno de alfa é negativo, na hora que eu faço a semelhança de triângulo, eu tenho que pegar a medida desse lado. Portanto, eu terei que pegar esse cosseno de alfa em módulo, para que fique positivo. Isso vai ser igual a, vou para o triângulo retângulo verde. A gente começou pegando o cateto oposto ao ângulo, né? Então, o cateto oposto a esse ângulo no triângulo retângulo verde vai ser a tangente de alfa. Mas espera aí, a tangente de alfa aqui é negativa. Se eu quero pegar o valor deste lado, a medida deste lado, eu tenho que pegá-la em módulo, para que fique positivo. Então, assim como o módulo da tangente alfa está para, depois eu peguei cosseno de alfa, que é cateto adjacente a esse ângulo. Então, aqui eu vou ter que pegar a cateto adjacente a esse ângulo, que é 1, porque é o raio da circunferência. Então, está para 1. Certo? Bom, agora a gente tem que prestar atenção a essa questão dos módulos. Vamos lá. Aqui eu estou com o módulo da tangente de alfa. Mas por que eu coloquei esse módulo aqui mesmo, hein? Ah, porque a tangente de alfa é um valor negativo. E aí, eu vou abrir aqui uma janela para lembrar da definição de módulo de um número. A gente tem o seguinte, será que o módulo de um número é sempre igual ao próprio número x? Não, porque o módulo de menos 5 é 5. Então, não foi igual ao próprio número. Portanto,
o módulo de um número x só é igual ao próprio número se este número for não negativo, ou seja, se o x for positivo a zero. Por quê? Se o x for negativo, por exemplo, o módulo de menos 5, ó, módulo de menos 5 é 5, porque o módulo é o valor absoluto. Então, aqui o módulo do número não é o próprio número. E aí eu penso assim, o que 5 é de menos 5? 5 é o simétrico de menos 5. Ou seja, esse 5 aqui é menos o menos 5. Então, eu posso dizer o seguinte, se o x for um número negativo, então o módulo dele é o simétrico dele. Então, pensando nisso, a gente vai dar prosseguimento aqui, pensando nesses módulos. A tangente é negativa. Se aqui dentro eu tenho um número negativo, o módulo desse número negativo vai ser o simétrico dele. Portanto, o módulo da tangente de alfa aqui vai ser menos tangente de alfa. Sobre 1, a gente não precisa colocar, igual a seno de alfa, tudo bem, porque é um valor positivo, sobre módulo do cosseno de alfa. Mesma coisa. Colocamos um módulo aqui, porque o cosseno é negativo. O módulo do negativo é o simétrico dele. Portanto, o módulo do cosseno é menos cosseno. Então, a gente chegou ao seguinte, menos a tangente alfa igual a seno alfa sobre menos cosseno alfa. Se a gente multiplicar os dois membros da igualdade por menos 1, a gente chega à expressão que a gente queria, que é tangente alfa igual a seno alfa sobre cosseno alfa. Ou seja, essa relação também é válida nos segundo e quarto quadrantes. Claro que desde que o cosseno de alfa não seja zero. Certo? Bom, com isso a gente finaliza esse nosso vídeo. Até o próximo.